Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou aluna da Universidade Unicesumar. Estamos cursando a disciplina Missões e Evangelização. Sou acadêmica Josélia Maria da Costa Silva. Meu RA é 2210-64005. Estamos aqui para mais um podcast. E o tema desse podcast hoje é: qual o papel da igreja em missões? E qual tem sido o cuidado da igreja para com os seus missionários? Bom, é importante falarmos um pouco a respeito de missões. Quais os termos, quais os conceitos de missões? Missões é derivado do latim mission, envio, mais especificamente da expressão latina missione, do verbo mittere, que significa ação, tarefa, ordem, mandato, compromisso, incumbência, encargo ou obrigação de enviar. Cabe ressaltar o que um simples dicionário apresenta sobre o termo: é o ato de enviar ou de ser enviado. Encargo, incumbência de um dever, um compromisso ou uma ordem. Lembrando que a igreja é um organismo vivo e tem suas funções e atividades, porém a igreja tem perdido o foco da missão, a qual foi chamada a cumprir. Como igreja, temos procrastinado ou estamos muito ocupados com tantas tarefas, tantas atividades e acabamos também investindo nosso tempo e recursos naqueles que já foram alcançados, naqueles que estão no caminho. Precisamos retomar nosso caminho e entender qual é o real papel da igreja diante da missão cristã. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender, nós precisamos ter a consciência do capítulo de Mateus 28:19, que diz, próprio Jesus: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto é de claro entendimento. O Senhor nos incumbiu, nos chamou para a grande comissão. A Mission Ecclesia nada mais é do que a Mission Dei. Deus não tem uma missão para a sua igreja, mas Deus tem uma igreja para a sua missão. Em primeiro lugar, a conscientização da missão da igreja. Segundo, nós precisamos entender quais estratégias nós temos usado. Quais estratégias nós podemos usar para cumprir esse chamado, para cumprir a missão que o próprio Cristo nos confiou. Primeiro, não podemos nos esquecer e usar estratégias erradas, como desrespeito, né? Nós precisamos ter consideração pelo próximo, independente das decisões dele, independente das escolhas deles. Nós podemos usar como estratégia algumas formas assistenciais, não o assistencialismo, mas algumas formas assistenciais. Podemos usar também como estratégia para transmitir a mensagem da salvação e assim cumprir a nossa missão. Podemos usar eventos, podemos usar teatros, podemos usar de alguns métodos que chamarão atenção, que vão atrair a atenção do perdido. São estratégias baseadas na palavra, estratégias corretas, estratégias cristãs para alcançar o perdido. Porém, não podemos esquecer a coerência. Pregar o evangelho significa pregar com palavra, mas principalmente pregar aquilo que se vive. Em terceiro lugar, nós podemos falar sobre investimentos. Não existe missão sem investimento. Toda missão, tudo que se faz nessa terra, infelizmente nós precisamos do financeiro. E essa questão do financeiro tem sido uma grande barreira
para pregação, para propagação do evangelho. Falta-se investimento, porque a igreja, ela hoje vive um consumismo desordenado. A igreja vive muito no egocentrismo, mas precisamos nos lembrar que missões precisam de recursos. Como tem a famosa frase, fazemos missões de 3 maneiras: indo, orando ou investindo. E precisamos investir em missões. A quarta observação que nós faremos aqui sobre o chamado da igreja, o papel da igreja, é a obediência. Para que a igreja cumpra o seu papel, a sua missão de pregar o evangelho, cumprir o ID que Jesus nos falou, a igreja, nós precisamos obedecer. Lembrando que Deus não precisa de pessoas, mas Deus quer usar pessoas. Os anjos desejam fazer o que a igreja negligencia. A missão é um atributo divino, da qual a igreja é convidada ou convocada a fazer. Parte como instrumento para a mesma. Como descreveu Moltmann, não é a igreja que deve cumprir uma missão de salvação no mundo. É a missão do Filho, é a missão do Espírito Santo mediante o Pai, que inclui a igreja. O papel ou a missão da igreja, portanto, é resgatar pessoas da perdição e da condenação eterna por meio da mensagem da salvação. A missão é um trabalho do qual poucos estão dispostos a fazer. Mas lembremos-nos que fomos chamados para servir e não o contrário. A Missio Ecclesia nada mais é do que a Mission Dei. Deus, relembrando, não tem uma missão para a igreja, mas Deus tem uma igreja para cumprir a sua missão. E aí, nesse podcast, nós faremos algumas perguntas muito importantes para trazer essa reflexão para cada um de nós. Primeiro, o ensino de missões, incluindo missões transculturais, em sua igreja local, acontece de forma sistemática e frequente ou apenas casual? Bom, respondendo a essa primeira pergunta, a minha igreja sempre ensinou a respeito de missões. A igreja sempre teve essa preocupação baseada mesmo no próprio mandamento de Jesus de ir pregar o evangelho, até mesmo porque os nossos líderes, os nossos pastores, eles têm formação jocumeira, eles foram missionários, então para mim sempre teve essa interação da igreja com missões. Inclusive, muitos missionários da Jocum e de outras juntas missionárias, outras agências, sempre foram convidados para estar na igreja finais de semana, ministrando, despertando a igreja para o chamado, pregando em ruas, pregando em praças públicas. Então, a igreja, a nossa igreja, a minha igreja, no caso, sempre teve essa preocupação de ensinar o povo sobre missões, tanto a missão nacional, como também a missão transcultural. Inclusive, devido à pandemia, se perdeu um pouco, foi deixado um pouco de lado esse tema tão importante que é missões. Mas graças a Deus estamos retomando esse tema e o pastor já colocou na agenda oficial da igreja, todo terceiro domingo do mês, teremos o Momento Missões, onde nós estaremos trazendo informações do campo missionário, como também na nossa igreja, na Igreja do Evangelho Quadrangular, a oferta do terceiro domingo do mês, ela não fica na igreja, ela é 100% destinada aos missionários. Vamos para a próxima pergunta. A igreja, incluindo a sua liderança e os seus membros, está ativamente engajada na preparação, envio e suporte financeiro, emocional e espiritual dos missionários? Bom, a liderança da nossa igreja, a liderança da minha igreja,
por ter justamente essa formação missionária, nós sempre temos aprendido e entendido sobre missões. E a igreja, sim, tem dado um suporte espiritual, tem dado um suporte emocional e tem dado, sim, o suporte financeiro. É claro que entendemos que podemos melhorar, que podemos sempre fazer um pouco mais, que podemos ir além, como nós dizemos, missões se faz indo, investindo ou orando. E aí nós entendemos que nós podemos melhorar sim a nossa prestação de socorro, nosso apoio aos missionários que se dispõem a ir muitas vezes em lugares que nós não podemos ir. Vamos para a próxima pergunta. Os membros de sua igreja sabem os nomes dos missionários apoiados, onde vivem e qual a sua principal atuação? Bom, respondendo, os membros da minha igreja, eles têm sim o conhecimento, eles sabem sim o nome de alguns missionários, não de todos, porque como eu já expliquei, a Igreja Quadrangular destina a oferta do terceiro domingo do mês para missões. Mas nós temos sim alguns contatos de alguns missionários, sabemos sim como eles atuam no campo missionário. E aí eu quero destacar apenas alguns: a missionária Laurene, uma baiana, amiga nossa, mulher de Deus, está atuando na África há mais de 10 anos, ali com projetos sociais, cuidando das crianças, cuidando daquele povo sofrido. Nós temos também o missionário Robson e o missionário Eduardo, que também são da Bahia, mas que estão atuando na África como missionários, também há mais de 10 anos. Tanto a Laurene como o Robson e o Eduardo são de formação jocomeira, e o Robson e o Eduardo, eles trabalham com uma vez por semana, prestando serviço à comunidade e fazendo sopão para crianças carentes, inclusive crianças muçulmanas que moram ali na África. Eles usam também como estratégia escolinhas de futebol, uma forma de pregar o evangelho, uma forma de atrair as crianças e daí ensinar o caminho e trazer a mensagem da salvação, a mensagem de transformação, a mensagem de libertação. Nós temos também o missionário Oliveira, que atua na Alemanha. Ele atua como pastor local no cuidado com a evangelização. Além disso, a minha igreja, ela tem parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil e Missões Horizonte. Bom, sabemos que, diante de tudo que Jesus fez por nós, pela igreja, por cada um de nós individualmente, isso é muito pouco. Reconhecemos a necessidade de melhorar nossa missão. E a nossa missão e a cada dia nos empenharmos para alcançar o perdido. Precisamos nos colocar na brecha, precisamos nos colocar a serviço do Senhor para que vidas sejam alcançadas. Precisamos cumprir a nossa missão e de pregar o evangelho a toda criatura, pregar o evangelho com amor, pregar o evangelho com determinação, nos colocar no lugar de pessoas, cumprir assim o nosso chamado com alegria e ter paz no coração de saber que estamos realmente fazendo o que é necessário fazer, que é pregar o evangelho. Que Deus abençoe a todos os nossos professores, nossos mestres, a essa conceituada faculdade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e vamos lá, seguindo em frente com missões e evangelização. Deus abençoe.